Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Voltamos para falar de história e no vídeo de hoje vamos falar sobre os povos tupinambás. Muito bem, os povos tupinambás são um importante povo originário do Brasil. Eles habitavam a costa brasileira antes da chegada dos portugueses e eram conhecidos pela sua força, pela agricultura, pelas crenças espirituais e pela luta ativa em defesa de seus territórios e de sua cultura. Pesquisadores apontam que os povos do tronco linguístico tupi teriam surgido na região da Amazônia há milhares de anos. Em grandes migrações, eles teriam se espalhado pelo litoral do Brasil. No século XVI, ocupavam extensas áreas da costa, viviam nos estados do atual Nordeste e Sudeste, bem como os estados de Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. A vida em comunidade desses povos era dividida. As mulheres cuidavam do plantio, principalmente da mandioca, da colheita e dos artesanatos, enquanto que os homens ficavam responsáveis pela caça, pesca, fabricação de armas e defesa da aldeia. A chegada dos portugueses e franceses trouxe grandes mudanças aos povos tupinambás, que foram muito hostis a essa invasão, pois os europeus queriam dominar suas terras e escravizar o seu povo. Um dos grupos mais famosos do litoral do Rio de Janeiro e São Paulo ficou conhecido como Tamoio. Eles lutaram bravamente contra os portugueses na chamada Confederação dos Tamoios. E esses povos, os tupinambás, eles também realizavam rituais, como o ato de consumir a carne de guerreiros inimigos corajosos, em uma prática chamada de antropofagia, isso para assimilar a força deles. A luta desses povos atualmente, ela se dá da seguinte forma: muitas comunidades elas foram deslocadas ou sofreram grande violência no passado. Hoje, a maior parte dos descendentes vive no estado da Bahia. A terra indígena Tupinambá de Olivença, localizada no estado da Bahia, é alvo de um longo processo de demarcação para proteger a cultura e o lar desse povo. Eles lutam para manter seus costumes vivos, proteger os rios e a natureza e recuperar peças históricas importantes. Uma dessas peças é o manto sagrado Tupinambá. Um dos maiores símbolos da história e religiosidade desse povo é justamente o manto Tupinambá. Eles teciam essas capas longas usando milhares de penas vermelhas de aves. Esses mantos, eles eram usados em rituais religiosos importantes. Vários deles foram levados para museus na Europa há séculos. O retorno dessas peças históricas ao Brasil é considerado uma grande conquista para o povo. Ainda falando do povo tupinambá, podemos citar algumas características deles. Cada maloca media de 10 a 16 metros de largura e podia chegar a 100 metros de comprimento. Ou melhor, não são características exatamente do povo em si, mas dos seus costumes, certo? Uma pequena observação. Bem, uma única maloca abrigava de 500 a 200 pessoas da mesma família. As famílias tinham seus próprios espaços dentro de casa, com suas redes e uma fogueira sempre acesa para se aquecer e cozinhar.
E ainda voltando aqui à questão da antropofagia, canibalismo ou como ritual, essa é a característica mais famosa dos tupinambás. Eles praticavam a antropofagia, que é o ato de comer carne humana. No entanto, não era por fome ou falta de alimento. Vale ressaltar. Eles acreditavam que comer a carne de um guerreiro inimigo muito corajoso estavam absorvendo a força, a bravura e a sabedoria desse guerreiro. Antes do ritual, o prisioneiro recebia tratamento de luxo, entre aspas. Ele podia comer as melhores comidas e convivia com a tribo, mas era desafiado a demonstrar coragem até o último momento. Em se tratando da arte plumária e dos mantos sagrados, já mencionado neste vídeo, eles eram grandes artistas na confecção de roupas e mantos feitos inteiramente com penas de aves raras, como o guará. Os mantos tupinambás eram usados por líderes religiosos ou guerreiros em momentos especiais e rituais importantes de transição. Eles tinham um valor sagrado e místico. E podemos trazer também aqui uma curiosidade, que ela é um pouco triste. Existem apenas alguns mantos originais no mundo hoje, e nenhum deles está no Brasil. Todos foram levados para museus na Europa durante a época da colonização. Vale ressaltar que os tupinambás também eram chamados de tamoios, palavra que vem do tupi e significa os mais antigos ou anciãos. Eles se uniram a outras tribos indígenas ou grupos indígenas para lutar contra a escravidão e a invasão de suas terras pelos portugueses. Essa grande união de guerra ficou conhecida historicamente como a famosa Confederação dos Tamoios. Então, gostaram do conteúdo? Então, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e curtam para mais conteúdo como esse. Até mais, tchau, tchau.